Fala pessoal, Thiago aqui e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as estratégias de automatização em dias de alta volatilidade, igual payroll, hoje dia 6/10. Vamos ver como que as estratégias se comportaram e os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Vamos lá. Aqui, 9h30 saiu a notícia do payroll. Hoje foi um dia muito com alta volatilidade. Fazia alguns dias que não tinha um candle assim tão expressivo e uma notícia que trouxesse tanta movimentação para o dia, apesar de ter devolvido tudo no restante do dia, né? Mas algumas estratégias que eu tenho, como a RP algo dólar e a RP algo 88, elas são estratégias que elas esperam justamente dias assim para fazer mais dinheiro. O porquê disso? Digamos que você tem algumas estratégias que são baseadas em cruzamento de média ou então indicadores ali que normalmente eles dão um sinal, tá? E esse sinal, por exemplo, você estaria posicionado aqui às 9h20. Então, quando sai esse tipo de notícia que você não sabe para que lado que vai o mercado, você está à mercê. Ali você jogou a moeda para cima e esperou a sorte acontecer. Por quê? Porque às vezes esse cruzamento de média aconteceu antes da notícia, ou então o IFR deu essa IFR, o ADX, ele deu um sinal de compra ou de venda antes da notícia, porque o mercado está se comportando igual todos os outros dias. Então, o que acontece? Se você tem esse tipo de estratégia, eu sugiro que você desligue ela antes da notícia, porque senão você apenas está contando com a sorte. Agora, nesse caso, nessas estratégias, ele espera o mercado fazer o seu movimento, aí quando tiver exaustão, ele vai reverter a situação e vai colocar um alvo e um stop. Por exemplo, aqui, o mercado teve a notícia, ele subiu tudo isso. Aqui, quando ele fez o vai e volta, né? Ele fez a primeira venda aqui no 206 e depois fez uma outra venda aqui no 31, quase na máxima do dia. E depois soltou aqui no 25. Vocês não conseguem ver? Deixa eu abrir aqui o relatório de performance. Só um pouquinho. Deixa eu abrir ele aqui. Relatório. Ó, esse aqui é o relatório do RP algo dólar fixo. Então, às 9h30 ele fez uma venda e fechou logo depois, 39 segundos depois, com R$ 10 de prejuízo, um pontinho ali. E depois ele fez uma outra venda às 9h34, lá no 220, desculpa, no 231,5 e pegou 6,5 pontos de gain. Então ele estava no meio do payroll ali, ele estava operando. Mas o que aconteceu? Ele esperou a exaustão do preço, não foi naquela base da sorte onde eu já estava posicionado antes. Ele é reativo ao processo do preço. Aí, deixa eu até ver aqui. Aqui eu estou colocando nos 5 minutos, né? Mas ele opera no 5 Renko. Vamos até passar aqui para o 5 Renko, que foi basicamente isso que ele fez. Ó. Ele fez a primeira venda aqui, logo depois que saiu a notícia, e fechou aqui, quando ele pensava que ia voltar, mas ele também não esperou todo aquele tempo de subir de novo e tudo mais, né? Não passou calor, ele passou um calor aqui de, deixa eu ver, 7 pontos. E depois ele fez uma venda mais no topo aqui, no 31,5, como eu falei, e deu um ganho de 6,5 pontos. Depois ele não viu mais oportunidades ali durante o dia. Então fez R$ 50. Agora vamos para um outro, RP algo dólar 5R,
que fez aqui no relatório R$ 43. Aqui nos 5 minutos, basicamente ele fez quase as mesmas operações, só ele teve uma a mais aqui. Também vendeu lá no topo e fez um preço médio, né? Vendeu um, depois vendeu dois. E recomprou aqui no 25,5, teve um gain de R$ 43 já tirando os custos. Então também foi uma reação ao preço. O quanto ele andou, pegou a volta. Vamos para uma outra estratégia aqui. RP algo 88. Ela fez mais operações. Vamos aqui também fez lá uma no topo, fez umas outras aqui no meio. No meio do candle aqui, ó, ela estava fazendo operação. Vamos fazer no 1 minuto para ver. Realmente, ó, aqui no meio fez algumas operações de venda, venda, venda. Ele já realizou aqui embaixo também. Comprou, vendeu, realizou aqui embaixo. Eu estou fazendo a conta aqui. Ó, ele vendeu um e já comprou. Depois ele vendeu um e depois mais 4 e comprou mais abaixo. Depois ele vendeu um aqui, vendeu 4 aqui em cima e recomprou mais abaixo, nos alguns candles depois. Então, eu vou até colocar depois o relatório de performance aqui, que a gente consegue ver com o tempo bem certinho. Deixa eu olhar aqui, relatório de performance, como 88. Algumas pessoas já até perguntaram se é conta real ou não, então tá aqui. Eu não sei. Mas enfim, ó, tá aqui. Deu R$ 425 sem custos e 399 com custos. 5 operações. Deixa eu deixar maior. Apesar que hoje eu deixei a câmera maior, então capaz de estar pegando aqui. Vamos passar para o lado. Ó, então nós tivemos aqui uma primeira venda de 5 mini contratos em questão de 13 segundos de operação, que deu um gain de 4,5 pontos e um resultado de R$ 215. Quase impossível fazer isso na mão. Só quem é extremamente scalper e usa fluxo vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Aqui temos uma outra operação de 1 segundo, que foi só um ponto, R$ 10. Depois, às 9h31, ele fez uma outra operação, que também usou 5 contratos e fez R$ 125 nessa operação. Depois depois que acalmou o mercado, né, tivemos mais duas operações aqui, 9,57 e 10,26. Que acredito que foram gains bons, mas não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é justamente a agilidade que o robô traz para você operar nesses momentos. Mas claro, o robô certo é aquele que reage ao preço, à exaustão do preço, e não aquele que se posiciona antes tentando adivinhar para que lado vai o mercado. Então aqui fez R$ 399. Então foi ali 399 mais 40 e poucos de um, 50 e poucos de outro. Então foi um dia muito bom e todos eles baseados ali na reação do preço na hora da notícia. Era basicamente isso o vídeo. Eu queria mostrar para vocês esses 3 robôs aqui que eles reagem bem a esse tipo de notícia e tudo mais. É claro que a gente também precisa considerar, deixa eu voltar aqui para os 5 minutos, considerar então os dias ruins desses robôs. Então isso aqui são momentos bons do robô, mas existe também os dias ruins. Qual que é esse dia ruim? Vamos pensar aqui. Eu acredito que dias que saem notícias
e que são totalmente é, que seguem em linha reta, digamos assim, o mercado, ele só sobe ou ele só desce o dia inteiro sem nenhum respiro, esse é um dia ruim para o robô. Digamos que isso aqui, ó, seja um cenário ruim. Isso não aconteceu hoje, tá? Mas ó, ele vem, faz esse movimento, faz um ou dois candles só de retorno, tipo até aqui, e já volta a descer. Aqui, ó. Sem fazer essa parte aqui de cima, sem fazer esse candle aqui, ó. Esses aqui de cima. Por quê? Porque ele imagina, o robô ele identifica essa exaustão e ele imagina que você vai fazer uma retração. Só que a gente nunca sabe o tamanho dessa retração. Nesse caso aqui, ó, sempre quando faz uma retração próxima de 31%, é uma retração saudável e você vai ter o gain aqui. Você vai ter essa operação e vai ter o gain. Mas se não é uma retração saudável que volta um ou dois candles bem pouquinho, aí é um cenário ruim para o robô. Porque daí ele vai ficar fazendo médio para trás ali e esse mercado ele não vai voltar. Esse ano aconteceram duas vezes no mercado esses dias. Então, eu acredito que foi. Mês passado teve um, no mês 9, e no mês 8 teve um. Os meses para trás não teve nenhum desses dias. Então é bem esporádico. Mas é o drawdown de toda estratégia que tem lá seus problemas, né, que a gente vai solucionando com o tempo, mas que é extremamente difícil de evitar. Então, quando você tem uma estratégia que não é super otimizada, que é aquele scalp absurdo de meio ponto, né, ela vai ter esses momentos ali que vai ter um loss, um gain maior, um loss maior. Então, vai ter esses momentos. Então, por isso que a gente tendo esse conhecimento de como que a estratégia funciona, a gente consegue saber que o mercado, que a estratégia está indo bem, é apenas aquele momento do mercado que ela vai performar mal naquele dia em específico, mas o restante ela vai performar bem e vai ter o payoff dela, vai se pagar, né? Bem tranquilo. Gente, seria isso que eu queria passar para vocês nesse dia. Foi muito bom esse dia para mostrar ao extremo de como que é o comportamento da estratégia. Então, deem uma olhada lá nas estratégias, eu vou deixar o link aqui embaixo. Olhem como é que funciona. Pega ela, instala ali, você tem esses 7 dias grátis, deixa no simulador, faça backtest, faça replay de mercado, que vocês conseguem conhecer como que é o comportamento da estratégia e ver se ela é para o seu perfil, tá bom? Eu agradeço, fico por aqui e até mais.